Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu carro particular, Ford Fusion 2012, versão 2.5, modelo SL. Um carro que eu particularmente gosto demais, sou até ligado à comunidade do Clube do Fusion do Brasil e tudo mais, sou administrador. Então é um carro que eu sei um pouquinho mais do que os outros carros, tenho um conhecimento muito grande em relação de problemas, essas coisas. Tem outros vídeos que eu deixei comentando aqui no canal. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, confira aí o vídeo. É isso aí, pessoal, esse daqui é o Fusion, igual eu falei pra vocês, ano modelo 2011-2012. Lembrando que esse carro tá até à venda também. Quem tiver interesse, qualquer coisa, informações no PV, me chama aí no Instagram ou no próprio YouTube. É um carro que eu particularmente sou muito fã, gosto demais. E uma opinião que não é só minha, é uma opinião meio que geral de várias pessoas. Essa frente com esses detalhes cromados é a frente mais bonita e a frente mais imponente dos Fusion, tanto do G1 quanto o G2, que é esse modelo, e o G3, que é do modelo novo. Inclusive tem vídeo aqui no canal também. É um carro que tem uma presença sensacional. Qualquer lugar que você vai, o pessoal acha que você é rico, que você ganha bem, que você tá com a vida ganha e tudo. E isso porque esse carro aqui já tem 10 para 11 anos de projeto. Que o projeto desse carro aqui foi em 2009, que lançou aqui no Brasil, 2009, 2010. Então é um carro que, como vocês podem ver, um sedã grande, maior que Civic, Corolla. Os concorrentes dele é Passat, Azira, Cadenza e tudo. É um carro que realmente tem muita presença, é um carro muito bonito, muito chamativo e que envelheceu bem, né, ao longo dos anos. Igual eu falei, tem 10 para 11 anos de projeto. Então é um carro que envelheceu bem ao longo dos anos. Esse daqui é equipado com motor 2.5 de 173 cavalos. É um carro que tem um desempenho relativamente bom para o tamanho dele, para o peso dele. 22.9, eu acho, de torque, um negócio assim. Os detalhes internos dele aqui, ó, acabamento, tudo em soft touch, como vocês podem ver, ó. Você aperta aqui, ó, o tanto que afunda. Os 4 vidros elétricos, trava elétrico, retrovisor elétrico, farol com acendimento automático. Ele só não tem limpador automático. Entrando aqui no carro, a situação que temos é essa daqui. Esse volante muito bonito, com piloto automático, informações do menu, do painel. Eu não vou ficar repetindo, porque tem até vídeo já especial mostrando as funções do painel desse carro, então não vou ficar repetindo aqui no canal. O ar-condicionado Dual Zone, que se controla. O único ruim, tem problema nesses carros importados no começo dos anos 2010 aí, é que essas teclas são bem emborrachadas, elas vão descascando ao longo do tempo. Inclusive dá até pra você colocar um adesivo e tal, até tem o adesivo que um amigo meu me mandou, cortesia, o Andy. Então ele é meio emborrachado e ao longo do tempo vai descascando. Mas é um painel muito bonito. O som com 12 alto-falantes, um som que tem uma qualidade sensacional. Aqui um porta-objetos que tem, cabe muita coisa. Porta-luvas dele. Painel, igual eu falei, todo de soft touch. Olha o tanto que afunda o painel. Então é um carro muito top. Igual eu falei, o ar-condicionado Dual Zone, né? Que é as 2 zonas do ar-condicionado. Tem entrada auxiliar, CD, 12 alto-falantes também. Porta-moedas que tem aqui. Abertura do porta-mala.
E o controle de luminosidade do painel, farol de neblina, como é de praxe. Aqui um porta-celulares, porta-cartões, tomada 12 volts, câmbio dele automático 6 marchas. É um câmbio muito bom, muito confortável para a cidade. Tem esses esquema de iluminação para todos os passageiros desse carro. E um detalhe também interessante, o banco dele conta com ajuste elétrico, tanto de altura, para frente, para trás, encosto e ajuste lombar. Então é um carro muito completo, muito top. Vou mostrar aqui um pouco do espaço interno. Igual vocês estão cansados de saber, é um detalhe que a porta traseira também é tudo soft touch, com couro. Então, e isso é couro mesmo, né? Couro, não é couro sintético, não é couro natural mesmo. Tudo couro. Mostrando pra vocês. Desculpa a moto que passou aí. Mostrando pra vocês a situação é essa. Eu tô 1,90 m, banco regulado pra mim. Sobra aqui, ó, 2 dedos. Tem um espaço na cabeça ainda. Aqui, igual eu falei, iluminação, né? Ambiente, que troca de cor, inclusive. Tem espaço pra cabeça. É um carro muito confortável. 3 apoios de cabeça, cinto de 3 pontos. Aqui tem esse porta-garrafas, porta-copos aqui no meio, que vira até um descansa-braço. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Vira um descansa-braço. Você viaja aqui com o máximo conforto possível. E a visão que temos é essa aí, ó. Carro muito espaçoso. É igual eu falei, um sedã grande. Essa versão que não tem teto solar, né? É igual eu falei, um sedã grande. Então, ele é muito espaçoso, muito macio. É um carro de muita presença. E a gente já teve outros na família, né? Eu tenho esse, tenho outro. E meu pai já teve outros 2. Inclusive o V6 também. É um carro muito top, muito bonito. Carro realmente fenomenal. Com os detalhes cromado e tudo. E esse tô atrás é esse aí, ó. Igual eu falei, eu tenho 1,90 m. Sobra 1,5 dedo aqui na cabeça. Mas não fica desconfortável e tudo. Dá pra viajar tranquilo. Os 3 apoios de cabeça, né, também. E vou abrir o porta-mala pra mostrar pra vocês um pouco do porta-mala dele, que é um porta-mala de 530 litros. Um porta-mala muito grande para viagem aí, igual viaja com o pessoal, viaja com um amigo, então leva muita coisa. Então, o porta-mala desse carro aqui, é sensacional, espaçoso, muito espaçoso. E um detalhe, né? Ele conta com essas alças pantográficas para segurar o porta-mala, que não entra o espaço aqui. O detalhe dos alto-falantes, que ele tem 12 alto-falantes no sistema de som. Aí esse daqui é o woofer. E o banco você puxa, ele vira bipartido. Muito top o carro. Confira o vídeo andando. Espero que vocês gostem do vídeo, galera. E esse aqui é o motor da máquina. Igual eu falei com vocês, motor 2.5 de 173 cavalos, de 22.9 eu acho de torque. Motor, como vocês podem ver, bem silencioso. Um motor que tem um desempenho bom pro carro e deixa o carro, qualquer versão do Fusion aí, você não vai sentir falta de potência. Aí, galera, andando aqui no Fusion, o Medina vai dirigindo aí. E aí, galera? Vocês não falarem que tem alguma coisa que eu falei, que eu sou dono do carro, eu elogiei demais e tudo. Mas é isso aí. Um dos pontos ruins do carro que eu acho é isso. Pelo fato da frente dele ser muito baixa, às vezes você vai sair, por exemplo, num passeio, a frente dele raspa muito. Igual você até viu, né? Eu vi ali agora. A rampinha ali, né? A rampinha você tem que tomar muito cuidado. Ponta do para-choque é batata. Você pode pintar o para-choque, pode pintar, mas mesmo assim vai raspar e vai ficar ruim. Sempre raspa, né? Sempre raspa. É igual do meu outro. A frente pintou o para-choque tem o quê? Tem 2 meses. Nem isso, tá lá a frente raspada embaixo já. É difícil. Um ponto positivo aqui que eu já falo de cara, velho, é o conforto do banco dele mesmo, velho. É macio, né? Macio demais.
demais. Isso aqui pra viagem deve ser uma delícia. Isso aqui pra viagem... Deve ser muito bom. Igual eu já fui pra Brasília, já fui pra São Paulo, Rio, outros lugares. Você pode dirigir aí 6, 7 horas direto, você não cansa. Fora a estabilidade, né, que esse carro tem também na estrada. Silêncio a bordo e tudo. Isso aí, eu acho. Um dos pontos, outros pontos negativos também, como ele é muito grande, muito comprido, você vai sair assim no retorno, é ruim, né? Põe o bicão você pra não fora. Põe o bicão pra fora, você não consegue sair rápido. Agora esse painel dele aqui, filma ele aqui. O painel dele é lindo, velho. Esse painel dele é lindo, velho. Nossa, bonito demais. Esse painel... aqui tem aquele LED aqui também? Tem. Inclusive, galera, o vídeo que eu mostro o computador de bordo com todas as funções e tudo, eu mostrei também a iluminação aqui dentro do carro, que muda de cor. Quem tiver curiosidade... É legal, né, velho? Você chega aí, galera pira. É engraçado isso. Você chega no lugar, a galera que não conhece de carro, tudo. Não questão de preconceito, mas principalmente mulher, que acha essas coisas, curiosidade e tudo. Você chega, e essas luzes e tal, daí você fala, pô, tá, a luz troca de cor e tudo mais. Aí chama mais atenção ainda, é engraçado isso. Pode. Tô esperando ali. Pode, agora tá de boa. Galera, ele pega a velocidade relativamente rápido. Da hora, viu? Anda bem, né? Anda bem. Toda vez que eu ando nele eu falo isso, né? Claro, não tem aquela pegada de carro turbo, mas por ser aspirado e o motor 2.5, ele anda bem pra caramba. Muito bom. Tu dá uma retomada muito boa nele. Nossa, esse aqui é outra coisa. O conforto dele é excelente. É diferente, né, velho? É diferente. O volante dele é um pouquinho mais duro, assim, né? Direção. E ao mesmo tempo que ela vai ficando mais dura, ela também não é dura em si, de ser desconfortável. É engraçado isso. É tipo um meio termo, né? É curioso isso. Outra coisa também que você pode falar melhor que eu, que você já teve Civic. A diferença de conforto é grande, não é? Nossa! Muito grande. Não querendo denegrir o Civic, tá, galera? Mas, né? Igual o pessoal fica comparando muito. Corolla, Fusion, Civic, mas não tem como. É igual realmente eu digo, outras pessoas dizem tudo. A categoria do Fusion é uma categoria superior do que do Civic e do Corolla, né? Então, em tudo, em conforto, equipamento, tudo. Espaço interno, tudo, não tem nem como comparar. Acho que o Civic passa longe aqui. Pois é. Bom, pelo menos o Civic G8, né? O G9 eu não dirigi. O G8 e G9 não muda tanto assim, não. Acho que o G10 a gente andou, eu já dirigi. O G10 chega mais próximo um pouco do Fusion, mas também não sei. Vai ali, ó, atrás desse. Nossa, mas é muito confortável, cara. O conforto aqui pra mim é 10, velho. Ainda mais assim, igual. Aqui falei de couro. Macio. Couro, macio. Em cima na porta também, você viu? Também. É macio. Painel. Igual esse carro aqui, ó. São pequenos detalhes, né, velho? Que fazem diferença. Dá uma diferença boa. Não, e o detalhe, igual esse carro aqui. Esse daqui é 11, 12. Ou seja, o carro tem 10 anos de uso já. Não faz nada de barulho interno, nada, né? Aí você pega, por exemplo, sei lá, você pega um carro 2018 aí, tá batendo tanto de coisa, cheio de barulho interno. Verdade, viu? É legal, a diferença de proposta é muito grande. Absurda. E por isso que eu sempre sou contra esses carros mais novos, né? 2016, 17, 18. Pois é. Paguei, sei lá, 35, 40 mil num carro desses. Um carro super básico e... Mal tem airbag duplo. Você vai comparar com um aí de mais tempo de uso, né? Mas... Sim, claro, você vai gastar mais de manutenção e tudo. Isso aí é inegável. Igual o Fusion aqui que é importado e tudo. Mas o que você ganha no conforto e na usabilidade geral e... Outra coisa. É outra coisa. Muito bom. É diferente, é realmente diferente. É uma buzininha. Olha lá, um ponto ruim aqui, você tem que passar 15 por hora.
chutado. Não, esse carro aqui não raspa tanto que ele tá com um pneu 225/55 na frente. Olha como é que ganha velocidade, galera. Quem quer vídeo aí, ó, andando no 12 de Fusion 2.5. Quem tiver querendo vídeo desse aí, deixa no comentário aí. Comentário aí. Mas aí a Se questão... acelerar, nós aceleramos. Ah, não tem dó não, né? Pode ter dó não. Aí, assim, a questão toda, igual eu falei, até gravei um vídeo mais cedo falando sobre isso, entra alguns pontos do Fusion, né? Eu, particularmente, como o Fusion é meu primeiro carro, para primeiro carro, assim, eu não recomendo muito. Porque a pessoa que é, digamos assim, entre aspas, crua com direção, andar com carro na cidade e tudo, não toma tanto cuidado igual a gente que tem mais experiência, né? Querendo ou não, a gente já tem 5 anos de carteira. Então a gente tem mais cuidado que a pessoa aí que tem 18, 19 anos. Você sabe disso. Claro. Você com 18 anos, você tinha cuidado dirigindo? Doido. Não tinha, não. Coitado do estilo. Coitado do estilo. Pegou uma roda tantas vezes. Aquela roda maravilhosa joga aqui. dele. Coitado do estilo. Mas aí é isso, galera. Você vai ter um custo um pouco mais alto e tal, mas o custo todo vale a pena, né? Com certeza. E assim, igual o consumo, questão de consumo. Aí a questão do consumo, na cidade eu consigo na faixa de 6,5 a 7,5. E na estrada eu consigo na faixa aí de 11, 12, indo relativamente de boa, indo numa média de 120, 140 por hora. Se você for numa estrada aí numa velocidade mais constante, por exemplo, de 160 por hora, o Fusion vai dar na faixa de 9, 9,5 por litro. Daí não tem nem como, porque você querer um consumo baixo. Porque você indo a 160 com esse carro, o carro tá a 3.000 giros. Então, sim, você não percebe, juro pra você. Você não percebe que você tá a 160 com esse carro, você tá a 110. Que isso? Você sabe, pelo que você dirigiu, aí dá pra você ter a sensação. Igual que a gente tá 60, parece que a gente tá 30. Exatamente. Então, Exatamente. O carro te transmite segurança, conforto, te transmite tudo. É um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, tem 6 airbags. Então, é super completo e tudo mais. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, o meu, @PabloTrevas, o do Medina. Medina 656. Medina 656. Também segue o canal do Medina aí, que tá voltando com o canal dele. Se inscreve, né? Se inscreve, inscreve no canal do Medina, se inscreve no TR Garage também. E 2021 promete, galera. Acompanhe as novidades aí, tem vários projetos. Tem o projeto do meu outro carro, o Fiat Tipo Sedit Válvula, que tem vídeo aqui no canal. Tem o projeto da Saveiro do Medina, então esse ano promete. Isso aí, galera, valeu!